É incrível, mas já faz um mês desde que nós conversamos com o Dr. Cláudio Lotenberg no Aconib Conta. Dr. Cláudio, muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E eu posso lhe dizer que quando a gente faz a leitura da audiência dentro do programa, a Aconib Conta consigo sempre dá um pequeno pico. Sempre tem mais gente que para assistir. Eu fiquei pensando desde a última conversa que nós tivemos, manifestações de antissemitismo se propagam. Alguém poderia ter a impressão, se não prestasse muita atenção, que o Brasil é um país antissemita. Eu não tenho essa impressão. Qual é a sua impressão? Não, o Brasil não é um país antissemita, muito pelo contrário, nós acompanhamos aquilo que acontece no Brasil. O Brasil é um país absolutamente amistoso em relação a todas as minorias e particularmente em relação aos judeus. O que existe hoje talvez seja uma incorporação daquilo que acaba acontecendo no discurso da política externa brasileira, que existe aí, lógico, um alinhamento com países que não têm simpatia em relação a Israel. Nós nos incomodamos, aliás, todo mundo, porque quando a gente tem aí uma postura em relação a Israel, uma deslegitimização, isso é uma manifestação de natureza antissemita. Mas a gente não pode generalizar, nem entre aqueles que fazem parte até do governo de forma geral, porque existem pessoas que também não estão satisfeitas com esse tipo de colocação. Porque você tem uma ideia, o ranking dos políticos, que é uma plataforma que acompanha a performance dos políticos, 72% dos senadores discordam da política externa brasileira em relação a Israel. E 63% dos deputados federais também discordam da política externa em relação ao Estado de Israel. Quer dizer, exceto a base aliada, ninguém está contente. É claro que isso não é razão para a gente deslegitimizar o governo brasileiro ou tentar um tipo de movimento um pouco mais agressivo. Mas no meio político a gente tem uma leitura diferente. Quando a gente olha aquilo que acontece na população de maneira geral, também a leitura não é negativa. Nas mídias sociais um pouco mais, na mídia geral não. É claro que existem aí colunistas, jornalistas mais de esquerda, que têm um ideário, porque depois da queda de Berlim, Rony, a esquerda ficou um pouco vazia. Então ela hoje tem uma luta na defesa em relação às minorias. E essa luta em relação às minorias incorpora, evidentemente, os palestinos, para o povo para o qual nós também somos simpáticos. Quer dizer, Israel, até pouco tempo atrás, cerca de 25 mil palestinos cruzavam todos os dias para trabalhar em Israel. Em Israel nós temos 2 milhões de árabes que lá vivem. Israel gostaria de estabelecer paz com o povo palestino, mas o povo palestino que tivesse um Estado que garantisse a Israel as mesmas condições de segurança. Não sinto na população brasileira qualquer sentimento de antissemitismo, muito pelo contrário. Se a gente for falar em relação a Israel, nós temos 40 milhões de evangélicos e esses são totalmente pró-Israel. Então, eu sou, vamos dizer, uma pessoa bastante métrica, procuro entender com profundidade aquilo que acontece. Eu posso dizer que o Brasil, de forma alguma, é um país antissemita. Pelo contrário, o Brasil é um país simpático aos judeus, o Brasil é um país simpático ao Israel, lamentavelmente com uma política externa hoje que não, a política externa, nutre muita simpatia, ela sim, pelo Estado de Israel. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. O Mosaico volta já já e a Aconib Conta volta daqui a 4 semanas.